Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre stencil. Para que serve um stencil e qual que é a aplicação do stencil? O stencil ele é muito utilizado para poder fazer a solda. Isso mesmo, às vezes você retira ali um componente da placa e você precisa soldar. E nós temos vários modelos de stencil no mercado. Nós temos o stencil tradicional, esse assim, que vem numa chapinha, e inclusive esse aqui está bem usado. Ó, você tem vários modelos de stencil, né? E cada stencil ele tem um modelo, ó, para que você utiliza. Por exemplo, isso aqui é de um iPhone, tá vendo? iPhone 6 Plus, é isso mesmo? Isso, iPhone 6 Plus. Então, o stencil a gente utiliza para poder aplicar soldas nos componentes. Que componentes que eu vou aplicar solda? Por exemplo, aqui eu tenho uma placa de um aparelho celular. Por exemplo, eu tenho vários componentes aqui. Ó, eu tenho componentes ou circuitos integrados, né? São esses quadradinhos aqui. A gente utiliza, quando a gente retira esse componente daqui, por exemplo, eu vou retirar ele, por baixo dele tem uma solda, né? E para mim poder soldar ele aqui de novamente, eu vou precisar de um stencil para mim poder pegar esse componente, colocar ele aqui no molde do stencil, que no caso seria este. É um exemplo, né? Não é exatamente isso. Seria parecido com esse, né? Então ele tem a mesma quantidade de furinhos. E aqui eu passaria a pasta de solda, que é uma pastinha líquida que vai fazer, que vai cobrir essa parte aqui. Então, eu tenho uma pastinha de solda aqui. Deixa eu pegar aqui um pouquinho dela para eu poder mostrar mais ou menos como que funciona. Ó, eu passaria a pasta aqui, cobriria toda essa região. Depois de cobrido aqui toda essa região aqui, eu iria vir com a estação de ar, esquentar e ela ia formar as bolinhas de solda em cada um desses componentes. Hoje, no mercado, nós temos vários tipos de stencil, né? Nós temos esses tradicionais, tá? Que esses tradicionais, eles dão um trabalhinho na hora de você for fazer o rebale. Você precisa pôr aqui um papel toalha por baixo, quando você coloca o componente por cima e coloca para ele não sair fora do lugar, porque se ele sai fora do lugar, você vai ter que refazer tudo novamente, tá? Outra coisa que dá trabalho essa existência é porque quando você vai esquentar com a estação de ar, se você não tiver muita habilidade, muita prática com ele, fazendo rebale, ele pode levantar. Então você tem que saber controlar a temperatura, a vazão do ar, porque se você sopra muito forte, ele pode tirar as esferas, pode tirar, sai muito fluxo e acabar não fazendo os balls necessários para você trabalhar. Tá? Esse é um stencil que eu utilizo quando não tenho o stencil, que eu já utilizo já tem algum tempo. Mas é um stencil que você dá para utilizar. Tem esse assim pratinha, tem ele preto também. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links de stencil de iPhone, tá? De alguns iPhones. Você consegue para Samsung, você consegue para Motorola. Você pesquisa aí no AliExpress, você vai achar vários stencils de várias marcas. E geralmente o stencil ele vem com os principais componentes da placa aí para você poder aqui fazer o rebaling, para você soldar novamente. Outro stencil que eu gosto bastante é esse stencil aqui, que esse stencil aqui ele é da Mechanic, porém ele é um stencil, ó, olha o tanto que ele é duro. Ele é muito mais difícil dele entortar, dele levantar. E o que eu acho mais legal desse stencil é que eu tenho a possibilidade, ó, de encaixar ele aqui, ó, certinho, ó. Já tem até um CI aqui encaixado certinho. Então eu encaixo aqui, passo uma fita por cima e do outro lado eu vou aquecer com a estação, ó. Você pode ver que tá aqui o componente, ó. E aqui do outro lado, inclusive, já tem algum rebalem feito aqui, né? Já foi passado aqui. Então, do outro lado eu vou aquecer. E a probabilidade desse stencil ele dobrar, dele entortar, é bem mais improvável. E ele é muito mais fácil de fazer. Gosto muito desse stencil, utilizo bastante, tá? É um dos stencils que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Então você tem vários tipos de stencil. Eu vou colocar um vídeo aqui para você ver de um rebaling que a gente fez, de um codec de áudio de um iPhone, que inclusive está aí no canal, mas só para você ter a noção. Ó. Eu alinho ali o componente, vou fazendo o alinhamento do componente. Vou colocar ele, posicionar ele aí no stencil, né?
Olha lá, vou fazer o posicionamento dele, então vou tirar a sujeira, porque às vezes fica sujeira aí nessa parte, né? Porque com excesso de sujeira, que às vezes você tira ali e não vai utilizar, então vou fazendo uma limpeza. E depois eu coloco o componente, vou aplicar uma fita ali para poder segurar ele, ó, ele já está alinhado certinho. Passa a pasta de solda, vou colocar a estação de ar para poder funcionar, vou aquecendo, forma-se os balls e eu tenho ali o componente já com o rebalem feito, né? Já com o rebalem feito certinho. Então é para isso que a gente utiliza aí o stencil, tá? É muito, 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 muito importante na bancada, principalmente para vários reparos que você vai fazer, que você vai ter que levantar um circuito desse, você vai precisar de um stencil. Não só do stencil, mas você vai precisar também de uma pasta de solda boa, tá? Uma pinça boa e você precisa ter bastante técnica, precisa praticar demais. Eu espero que você tenha tirado a sua dúvida sobre o stencil. O stencil você pode comprar, como eu falei, para vários modelos, tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu te vejo até o próximo vídeo.